Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje são 10 de novembro de 2021 e nesta quarta-feira eu queria falar com você sobre um versículo que Jesus fala ali no Sermão do Monte. No livro de Mateus, o capítulo 5, Jesus está fazendo ali um sermão onde ele vai explicar às pessoas o que é que significa ser bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Interessante quando Jesus diz, feliz é aqueles que choram. É difícil a pessoa entender, né? Eu sou feliz quando eu choro? Exatamente. Feliz é aqueles que choram, porque serão consolados. Feliz é aqueles que têm misericórdia, ou precisam de misericórdia, porque Deus vai ter misericórdia dessas pessoas misericordiosas. Interessante que no Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança que Jesus fala é sobre feliz ou bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que coisa bonita, né? Às vezes é difícil de alguém entender, às vezes é difícil da pessoa aceitar quando Jesus diz: feliz é quem chora, porque será consolado. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, Jesus diz, feliz é aquela pessoa que é desse jeito, mas ele diz por quê. E a primeira bem-aventurança, a primeira que Jesus fala, é sobre aqueles que são pobres de espírito. É a primeira. Por quê? Ele poderia ter dito outra coisa, né? Que pelo menos 10 bem-aventuranças que ele fala ali no Sermão do Monte, pelo menos 10. Mas a primeira é essa, feliz são os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Talvez alguém já tenha dito assim, ei, fulano é pobre de espírito. Amém, graças a Deus. Pobre de espírito não são pessoas que têm baixa autoestima, não. Pobre de espírito não é aquela pessoa que é calada, introvertida, também não. Não são pessoas oprimidas, não são pessoas rejeitadas nem abusadas. Muito pelo contrário. Feliz é quem é pobre de espírito. Se alguém falar para você, você é pobre de espírito, amém, graças a Deus. Vai lá no livro de Mateus, capítulo 5, qual é a primeira bem-aventurança que Jesus fala? Felizes são os pobres de espírito. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é quem está sendo pobre de espírito, porque por ser pobre está precisando do Espírito Santo. Amém. Não é pobre de bens materiais, pelo contrário, é rico de humildade. Quem é pobre de espírito não significa que é baixa autoestima, porque é pobre materialmente. Muito pelo contrário, quem é pobre de espírito é rico de humildade. Jesus, ele diz assim, olha, nós devemos ser pobres sim de espírito. Ele até diz, bem-aventurado quem é pobre de espírito, porque se a gente reconhecer que estamos vazios, aí nós vamos poder estar cheios. Porque quando estamos vazios, estamos precisando, quando alguém está pobre, está precisando, mas precisando de algo que Deus já está providenciando. Quem é pobre de espírito, amém,
porque Deus vai encher de graça, de mansidão. Porque quando nós estamos precisando do Espírito Santo, Ele vai nos dar. Amém, se você é pobre de espírito. Porque os pobres de espírito, esses sim, terá o reino dos céus. Que bom que agora você possa dizer, tá bom, eu sou pobre de espírito, então Deus diz assim, olha, feliz quem é pobre de espírito, bem-aventurado quem for pobre de espírito, porque deles, os pobres de espírito, é deles que será o reino dos céus. É para lá que nós vamos, porque nós somos pobres de espírito. Coloque no seu coração. Não fique triste, fique alegre, porque foi isso que Jesus diz. Alegre, feliz é aquele que é pobre de espírito. Que nós possamos colocar no nosso coração agora esta convicção de ser pobre de espírito é porque está vazio. Mas aí se a gente reconhecer que estamos vazios, é porque nós vamos agora ser cheio. É porque agora Deus vai estar completando dentro de nós aquilo que nós estamos precisando. Estamos precisando de graça. Estamos precisando de mansidão. Graça é algo imerecido. Nós não merecemos. Mas o amor de Deus é tão grande, a graça de Deus é tão grande, que Ele nos completa, Ele nos enche do Espírito Santo. Porque se eu estou pobre, é porque eu estou precisando, amém. Estou precisando que Deus me encha do teu Espírito Santo. Eu estou precisando, você precisa. Quando Jesus, ele sabia que ia subir, ele diz, olha, eu vou pedir ao Pai que mande um Espírito Santo consolador. O Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos conforta, o Espírito Santo nos ajuda, nos ensina a orar. Quando você quiser falar com Deus, diga assim, Deus, coloca o Espírito Santo em mim para eu falar com o Senhor, porque através do Espírito Santo é que nós falamos com Deus. Se você não tiver com o coração cheio de graça, de mansidão, de humildade, é porque você não está pobre de espírito, você está todo cheio, né? Eu só vou me encher do Espírito Santo se eu estiver pobre. Graças a Deus, eu estou precisando de mais do Espírito Santo. E você, precisa do Espírito Santo? Ou você vai dizer para alguém, você é pobre de espírito? Sou, amém, graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar sempre sentindo o Espírito Santo dentro de nós. Porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. Espírito Santo, vem orar comigo, por mim e por você. Nós estamos clamando, estamos pedindo. Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Mas a dor que eu estou sentindo é saber o quanto Jesus sofreu por nós. Jesus sofreu por cada um de nós para pagar o meu e o seu pecado. Morreu na cruz para nos salvar. E Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar. Até um dia quando Ele voltar e vai buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe. E o povo de Deus diz, amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser.